E ela era bem novinha na época e ele começa a investir mais pesado nessa carreira. E nesse momento ela tem uma transformação, assim, de uma sensualidade muito grande, ao ponto de ela mesma dizer que não é mais ela no palco depois Nossa. daquilo. Ela fala que Pô, tem um assunto polêmico aqui, um seguidor me sim, mandou. Ele falou assim: Luan, a primeira coisa que você tem que perguntar pro hum, Daniel, hum, até salvei aqui, é do Jay-Z e do P. Diddy. sim, Qual que é essa bomba que tá acontecendo aí? Eu entrei no Twitter também, muita gente falando. sim. E eu sei que você, pô, você é das pessoas que mais estudam esses casos, Tô né? acompanhando. Eu fiz uma série de 9 episódios no meu canal só sobre o P. Diddy. Então era o dossiê P. Diddy, aí 1, 2, 3, foi até o 9. Eu acho que eu fiz um 10º especial lá. E hoje, especificamente, nesse dia 10, foi também sobre esse assunto. Porque hoje tem a polêmica do Jay-Z, que já já eu vou falar, Sim, que pode. hoje, saiu segunda-feira, né? Essa semana, início da semana. Mas hoje foi ao ar, estreou o especial do Jamie Foxx, aquele ator famoso, né? Que fez o Django Livre, né? Fez vários Sei. outros filmes aí. E nesse especial tava tendo um boato, né? Que tava sendo repercutido em jornais de grande circulação de que o Jamie Foxx, no final do ano passado, ele teve um mal súbito e ficou 20 dias em coma. E começaram a dizer que o P. Diddy tinha envenenado ele. Nossa. E aí isso era até então uma lenda urbana, né? Mas disseram que no especial da Netflix ele revelaria isso. Eu não consegui assistir o especial inteiro, porque lançou hoje, então eu assisti mais da metade. Ele não falou, ó, P. Diddy me envenenou, mas ele fez algumas piadas assim, A respeito. zoando. Que ele falou, dizem que foi o P. Diddy que me envenenou, mas não foi não, que se fosse ele eu tinha morrido. Faz sentido. Né? Então, só que tem outras pessoas que dizem que o P. Diddy já envenenou que não morreram também, né? A esposa Também. dele morreu, né? A Kim Porter morreu. Sim. Agora o Al Shore, que era um outro rapper lá, não ficou também muitos dias em coma, mas voltou. Então, assim, esse assunto tá em alta por causa disso, né? Por causa desse especial do Jamie Foxx. E o que tinha acontecido do Jay-Z é que o Jay-Z e o P. Diddy sempre não, né? Porque o Jay-Z veio depois, mas eles caminharam junto durante muito tempo e sempre participavam daquelas festas, né, que ele fazia, que tinha várias etapas, né? Você tinha a primeira parte da festa que era White Party, que era todo mundo de branco. Depois você tinha ali a segunda etapa, que era depois da meia-noite, aí de madrugada era freak offs, né? As freak offs já era pra pra pessoa, eu ia falar pra maiores de 18 anos, mas né, é pra psicopatas mesmo, né? Que aí eram as coisas Era mais. loucura. O que eles faziam nessa Freak Off? Eu vi. Então, é assunto que é até ruim de falar aí nas plataformas, né? Mas assim, vamos adaptar. É maldade com criança, né? Meu Deus, era É, todas essas coisas maldade assim? com as pessoas. O famoso Boa Noite Cinderela rolando direto. Nossa. Passava. Às vezes ele misturava com óleo de bebê, né? Aí passava na pessoa, então botava na bebida, a pessoa Nem sabia o que aconteceu. acordava 2 dias depois, todo Todo ferrado. cheio de hipoglós. E, Daniel, nessas festas assim, aí que ele pegava a prova das pessoas Sim, fazendo essas lógico, coisas? claro. Tinha câmera em tudo quanto é lugar, assim como o Jeffrey Epstein fazia na ilha Na também. ilha, ele fazia lá em É, Hollywood, nas sim. festas dele. Então, muito provavelmente, ou ele era informante dos serviços de inteligência, por isso que não prenderam ele durante esses 20 anos, né? Ou então ele realmente não era só informante, ele fazia parte de uma operação de inteligência, né? E esses caras são meio satanistas, né? Ação, é explícito, né? Tem um, tem um produtor dele que é cristão que falou que eles compunham as músicas em cenário de ritual, assim, numa sala escura, com vela e tal, pra buscar inspiração. Então sempre envolve uma dimensão espiritual, né? Sempre Nossa. anda junto. É, É que é muita loucura, é né? espionagem e o ocultismo, né? Sempre junto. Sempre foi Nossa. assim, né? Então eles aproveitavam pra espionar também o que. Tipo Sim. assim, o que as pessoas estavam É, fazendo. produzir informações sensíveis sobre as pessoas para poder controlar, né? Chantagear. É o que os russos sempre fizeram e chamam de compromate, né? Que é o documento comprometedor. Que aí a Você pessoa fica. fica na mão. É igual aqueles casos, né? Que você vê um senador muito importante dos Estados Unidos, ele Sim. tá batendo o pé, ele fala, não, eu vou votar isso daqui. Aí É. quando ele vai votar lá que ele ia votar, Aparece aí não, um ele muda o pepino. voto. É, Ele isso, muda o isso, voto do isso, nada, isso e aí. ninguém entende É nada. isso. E tipo, a coisa que era uma coisa boa, vira uma coisa ruim. É.
É né? exatamente Aí isso. eu olho assim, lá nos Estados Unidos tem muito isso, né? Demais. Graças a Deus que é só lá, né? Ainda bem, né? É, porque no alto escalão do poder sempre tem essas festinhas, né? E a festinha é pra produzir esses documentos, né? Um cara que é do alto escalão e vai pra uma festa dessa tá dando muito mole, né? Tá Tá sendo mesmo, né? imprudente, né? Porque é claro que tá sendo produzido material comprometedor, né? É, porque qualquer foto, qualquer coisa, né, É, compromete a lógico, pessoa. não tem como. A pessoa às vezes é casada e fala assim, ó, você fez aqui, eu vou acabar com a sua família, Sim, eu vou acabar com a sua posição social. é. Ou às vezes eles usam honey traps ou honey pots que chama, que são mulheres sedutoras pra se aproximar dos caras e descobrir segredos também, né? Ah, ele gosta, ele tem essa certa perversão aqui. Aí, em vez de você usar isso pra expor o cara, você usa isso pra ganhar controle sobre ele, no sentido de se ele tem essa queda, eu vou usar isso pra Colocar essa queda e... pilotá-lo à distância, remotamente, né? Nossa. É. É igual aquele cara, tem até o... Você que conhece o mercado financeiro também, Hum, tem o Billions, né? sim, O sim. Billions A tem um, série, tem, né? tem um promotor lá que Sim. ele é sadomasoquista e É, tal. então. Aí o pessoal descobre e quer usar isso daí contra É isso. ele. Isso aí tem um livro interessante, se o pessoal quiser estudar. É um É. tijolão, né? Tem umas 700 páginas, que é o Libido Dominante. Liberação sexual e controle político. Porque o Michael Jones, que é o autor, ele vai falar que eu vou citar rapidinho. Eu sei que o Fica à seu vontade, público é à vontade. qualificado e gosta de conteúdo, né? Não são pessoas ignorantes. No o Santo Agostinho, filósofo, né? E também proeminente membro da Igreja Católica, ele escreveu uma obra chamada Cidade de Deus. E na obra Cidade de Deus, ele fala sobre essa cidade ideal, um projeto de uma cidade ideal em que o amor fosse a referência e Deus fosse o ponto de partida, né? E a cidade de Deus, ela é o contraponto da cidade dos homens. A cidade dos homens, ao contrário da cidade de Deus, que é governada pelo princípio do amor ao próximo, a cidade dos homens é governada pelo desejo do poder ou domínio pelo desejo, que é libido dominante, né? Libido dominante pode significar dominar por meio do desejo ou o desejo de dominar. Então, se você não tem o amor ao próximo, você vai querer só dominar e controlar, né? E uma das maneiras mais fáceis de você dominar os outros é explorando os desejos das pessoas, né? Então, o desejo libidinoso é uma ferramenta de controle poderosíssima, né? Poderosíssimo. É, porque você deixa a pessoa viciada naquilo e depois você fala, ó, só vou te dar se você fizer o que eu tô pedindo, né? Então, os desvios, né, os excessos são sempre explorados e capitalizados no alto escalão do poder para você ter controle sobre a pessoa, né? Então, o desejo da dominação. Esse livro explora essa história de como o desejo sexual tem sido usado como uma estratégia geopolítica de controle da sociedade e dos poderosos. É, e esse caso é bem explícito, né, do P. Diddy aí, Sim, o total. Jay-Z agora sendo exposto também. Sim. Então, o Jay-Z, a história é a seguinte. Eu vou falar, é porque a pessoa é anônima, né? A Sim, pessoa que foi alvo desse delito. sim, Tô mudando as palavras aqui para não trazer tá. problema. Dizem que é uma menina de 13 anos na época, né? Que foi vítima do P. Diddy, do Jay-Z e de uma atriz famosa também, de uma personalidade feminina Aham. famosa, os três ao mesmo tempo. Eu tenho a impressão que eles estão. Que esse caso é o caso de uma menina que fez aquele filme O Chamado. Lembra um filme de terror, O Sei, Chamado? é Que o tinha que sai aquela. do... Tinha a menininha, Sei, a Samara, que saía da televisão. Só que sei. ela ficava com o cabelo no rosto, você não via o rosto, né? Eu não lembro em que ano que foi. Deve ter sido no início dos anos 2000. Sei, final. Eu acho que é 2000 e pouco que saiu esse filme chamado, né? Essa menina, eu acho que na época ela tinha 13 anos, ela ganhou o prêmio do Video Music Awards de melhor vilã. Ela ganhou, mas ninguém viu o rosto dela. Ela apareceu lá para receber o prêmio. Tem esse vídeo aí disponível online. Quem entregou o prêmio para ela foi o P. Diddy e o Ashton Kutcher, que sempre andou com ele, né? Sim. Inclusive namorou uma outra atriz chamada Brittany Murphy, que teve uma morte muito misteriosa, uma pneumonia meio repentina, ela e o Namorado. namorado. Ela e o Eles namorado? morreram com intervalo assim de meses, Nossa. do mesmo problema. É, e aí, depois da premiação,
também tem esse vídeo online. O P. Diddy chega com um copinho assim de bebida perto dela e fala: Aí, você quer ir pra after party com a gente? Pra menininha. Ela fala: Claro! Aí ele: Uhul! Beleza! Nossa. Eu acho que é essa menina, Olha. que tinha 13 anos na época e processou o P. Diddy, o Jay-Z e uma mulher que dizem que é a Jennifer Lopez. Porque a Jennifer Lopez foi namorada do P. Diddy no início da carreira. Inclusive, teve uma situação o P. Diddy é de Nova York, né? Teve uma situação num clube de Nova York que uma mulher discutiu lá com o P. Diddy e deu um tiro no rosto dela. Acho que ela não morreu, né? E não deu nada pra ele. Ele Nossa. botou na conta de um amigo lá. Ele combinou com um amigo, falou: se você assumir o BO, eu lanço um álbum teu depois. Ele lançou depois. Nossa. Cumpriu a É, palavra. cumpriu. O cara não ficou muito famoso, não, mas ele lançou, né? E depois que o cara saiu da prisão, né? E dizem que a arma tava com a Jennifer Lopez, né? Isso são lendas ali urbanas, né? Não tem a prova documental, mas tem alguns testemunhos disso. Então o Jay-Z veio à tona essa semana por causa disso, porque implicaram ele nesse caso. Mas quem conhece a carreira do Jay-Z sabe que ele sempre andou com o P. Diddy, né? Sempre é Sempre parceirão estiveram ali. juntos, Então, e a Beyoncé também tem, que é a esposa do Jay-Z, né? A famosa cantora, tem uma história muito tenebrosa também, muito estranha, né? Qual que é, o que tem mais de estranho na Então, história ela dela? era uma menina de igreja, né? Como é a maioria dos casos, né? E depois ela monta um trio lá. Monta, não participa, né? Que eu acho que foi o produtor que montou. Chamado Destiny's Child, que eram 3 cantoras. Sim. E ela começa a ficar famosa ali. E ela era uma cantora mais, assim, comportada, né? Mais, né? Não Recatadas. muito sensual. E aí depois ela lança a carreira própria. Quando o Jay-Z que apadrinhou ela, né? E ela era bem novinha na época e ele começa a investir mais pesado nessa carreira. E nesse momento ela tem uma transformação, assim, de uma sensualidade muito grande, ao ponto de ela mesma dizer que não é mais ela no palco depois Nossa. daquilo. Ela fala que ela incorpora um alter ego, ou um espírito, Sim. chamado Sasha Fierce. E ela fala que ela se lembra da primeira vez que a Sasha Fierce entrou nela, tomou posse dela. Nossa. Que ela falou: eu não sei rebolar assim, fazer essas coisas e tal, eu não sou assim. É a Sasha Fierce que toma conta quando eu entro no palco. Nossa, que tenebroso, Então, né? será que ela fez um ritual lá e Se, desenvolveu isso? se fosse no Brasil ia ter outro nome, né? É. Eles colocam outro nome aqui no Sim. Brasil. Então, e aí você vê uma estranha recorrência desse transtorno dissociativo de personalidade nessas celebridades, né? A Britney Spears hoje tá interditada, né? Tem problema psiquiátrico lá e ela tem 4 personalidades alternativas, né? Nossa. Invista em prata com a Real, Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo